Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Pai. Eu consagro a Ti esta palavra. Senhor Espírito Santo, que o Senhor se faça presente aqui, Senhor Espírito Santo de Deus. Que não seja eu falando, mas que seja Tu, Senhor Espírito Santo. Eu te entrego o total controle desta palavra, usa-me poderosamente. Eu consagro este vídeo a Ti, Pai, em nome de Jesus. A minha vida é para honrar e Te glorificar, grande eu sou. A minha vida é para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, meu Senhor e Salvador, meu Rei, o Deus vivo. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje está no livro de Hebreus, do 3 ao 7. Hebreus, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desviem do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A palavra de Paulo aqui vem nos lembrar de um fato que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito através da vida de Moisés, usou Moisés para que aquele povo fosse liberto ali, que eles viveram 400 anos no Egito como escravos, porque após a morte de José, quando José era vivo, ele levou o pai dele e todos os seus familiares, era um total de 70 pessoas, porque o governador do Egito ali, o rei do Egito, permitiu que José, que tinha sido elevado à mais alta, como governador ali no Egito, ele estava abaixo apenas do faraó. Então José estava abaixo apenas de faraó, e naquela fome ali, como tinha muita fome na terra, faraó permitiu que José levasse seus pais, seus familiares, para morarem ali no Egito, até passar aqueles 7 anos de fome. Só que o povo judeu, ele se proliferou de uma tal forma, e aquele faraó morreu, e vieram outros faraós, né, que não conheciam a história de José do Egito, que ele tinha salvo o Egito e todas as cidades daquela região da fome através da revelação do sonho de Faraó. E Deus enviou Moisés para libertar aquele povo ali, que tinha ficado cativo durante mais de 400 anos ali no Egito. Eles já tinham se tornado uma nação, um povo numeroso. E aqui Paulo vem lembrar que naquela época, quando Moisés foi tirar aquele povo do Egito, aquele povo vivia o tempo todo contendendo com o Senhor. Eles estavam sempre reclamando, falando que Moisés tinha levado eles para perecer ali no deserto, né? E no Salmos 95, a partir do versículo 7,
A palavra de Deus vem nos dizer assim: quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Pois ele diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Então aqui Davi vem clamando no Salmo, né? E ele mais uma vez aqui, como Paulo relembrou lá sobre o povo que endureceu o coração, Davi vem falando aqui que o povo, ele endureceu o coração contra o Senhor, que foi um povo teimoso, um povo arrogante. E quando Moisés foi tirar aquele povo ali do Egito, eles ficavam o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando. Deus não se agrada de murmuração, Deus não se agrada de reclamação. Muitas vezes você pede uma bênção para Deus, a bênção está a caminho, mas Deus vai provar o seu coração. Ele vai provar o seu coração para saber se o seu coração está na bênção que ele pode te proporcionar, ou se seu coração está no dono da bênção, naquele que é o que tem que ser o verdadeiro alvo seu. Então, da mesma forma, aquele povo ali no Egito, Deus levantou Moisés para que aquele povo fosse tirado ali daquela escravidão. Mas aquele povo, depois de 400 anos, eles tinham se acostumado de uma tal forma com a escravidão, em ser escravo, em trabalhos forçados, em apanhar, em comer ali da subcomida daquele povo de uma tal forma que para eles aquilo ali estava bom. A escravidão estava entranhada na alma deles, no espírito deles. E da mesma forma, o pecado está entranhado em nós hoje. O pecado, a idolatria, o mundo, nós não somos escravos de um povo, de um governo, mas nós somos escravos do pecado, porque a pessoa que fala eu sou livre, eu posso beber, eu posso sair, eu posso me divertir, e fala assim, eu paro quando eu quiser, é mentira. É mentira, você está mentindo para si mesmo e você está mentindo para quem está à sua volta, porque isso não acontece. Você é escravo do pecado, você é escravo da pornografia, você é escravo da bebedeira, você é escravo desse mundo, você não consegue viver sem ele. Você não consegue viver sem tudo que está no mundo, sem essa imundície do mundo. Esse mundanismo está entranhado em você. Você mente a si, mente aos outros, que a hora que você quiser parar de fumar, você para. A hora que você quiser parar de beber, você para. Mas você sabe que isso não é verdade. Você tem consciência disso, mas a sua mente, Satanás já te enganou, já cauterizou a sua mente e você não abre os seus olhos. Livre é aquela pessoa que tem escolha ela pode beber, mas ela escolhe não beber. Isso é liberdade. E não você tá o tempo todo, eu quero beber, eu tenho que beber, eu tenho que me divertir, tá quente, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. Não, você é escravo. E aquele povo ali, ao sair do Egito, o Egito não saiu deles. Eles estavam o tempo todo murmurando. Deus era uma nuvem em cima deles que os protegia do sol escaldante do deserto, os guardava e os guiava. Eles só se levantavam quando a nuvem se levantava. Durante a noite, Deus era uma tocha que os guardava, que os iluminava e guardava dos perigos ali do deserto, dos chacais, dos animais peçonhentos, cobras, escorpiões, serpentes, chacais, lobos. Tudo era espantado através daquele fogo que era a presença de Deus para aquele povo. E ainda assim eles murmuravam. E em Deuteronômio 28 chegou a um tal ponto que Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida por causa daquele povo, por causa de tanto ouvir a murmuração daquele povo. Em Deuteronômio 20, a partir do versículo 1, vem nos dizer: no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz.
Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Murmuração, reclamação. Não consegue passar na prova calado, confiando no Deus que está servindo. Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. A mente dele, a visão dele, o coração deles estavam naquela terra lá, apesar deles apanharem, apesar deles trabalharem de sol a sol, mas eles se lembravam só do alimento, eles não se lembravam da escravidão. Dessa mesma forma, é a pessoa que é escrava do pecado. Ela se lembra do momento bom, mas ela não se lembra que após beber, a bebida ela te alegra, mas depois ela te humilha. Quando você fica caído no chão, quando você discute com sua família, quando você briga com seus pais, com sua esposa, com seus filhos. Quando o cigarro te traz um câncer, debilita a sua saúde. Moisés e Arão afastaram-se do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo. Chamaram o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes. Moisés provavelmente estava falando isso com fúria, com ira. Porque aquele povo ali murmurava demais, reclamava demais, tudo para eles era motivo de reclamação. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor disse a Moisés: Moisés, fale à rocha, para que da rocha verta água para esse povo beber. Moisés ficou tão saturado, Moisés ficou tão traspassado, tão irado por tanta reclamação, porque não era a primeira e nem seria a última vez a reclamação daquele povo. E ele ficou tão irado que ao invés dele falar à rocha, ele disse: será que eu e Arão teremos que tirar água da rocha para vocês beberem? E bateu a rocha. E não foram eles que tiraram água da rocha, não foi o poder deles. Foi o poder de Deus que fez com que daquela rocha saísse água. Eles não deram a santidade, eles não deram a glória a Deus. Eles falaram sobre a palavra deles. Mas por quê? Porque ele foi desestabilizado por causa daquele povo rebelde, desobediente, murmurento. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Então eles discutiram com o Senhor, por quê? Porque essa murmuração não era para Moisés, essa murmuração era diretamente a Deus. E outra coisa, Moisés ficou tão consternado que era para ele falar assim: Senhor, tire água dessa rocha e dê ao seu povo de beber, para mostrar a santidade de Deus, para mostrar que Deus é um Deus que faz, é um Deus de milagres, é um Deus que tira água da rocha, é um Deus que ergue uma tocha de fogo para proteger, é um Deus que passa uma nuvem acima do povo para proteger.
É um Deus que manda maná do céu, que manda alimento do céu, que manda codornizes, tudo para proteger o seu povo, um povo que ele escolheu. Mas ali Moisés, tão consternado que ele ficou diante de tudo o que aconteceu, que ele não pôde entrar ali na terra prometida. Quando se aproximaram da terra prometida, Deus tirou a vida de Moisés. Ele viu a terra prometida de longe, do Monte Horebe, e ali ele morreu. E quem conduziu aquele povo foi Josué e Caleb, mas aquele povo também pagou com a própria vida, porque um percurso que duraria 10 dias para eles saírem do Egito até chegar à terra prometida, eles passaram 40 anos no deserto, enquanto não morreu toda aquela geração de incrédulos, de murmurentos, de murmuradores, de adoradores de Baal, de adoradores do Egito. Eles não entraram na terra prometida. Somente os filhos deles, somente os mais jovens que não participaram daquelas murmurações, os filhos deles, os mais jovens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Aquele povo mais velho que vivia murmurando, que vivia reclamando, Deus os conduziu em volta ali, em círculo no deserto por 40 anos, até que todos eles morressem. E a palavra vem nos dizer em Hebreus e em Salmos: quem me dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, porque ele diz: não endureçam o vosso coração como fizeram seus antepassados em Meribá. Não endureça o seu coração, abra o seu coração, ouça a palavra de Deus, aceite que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, creia que Deus deu seu único filho para morrer ali naquela cruz por amor a você. Creia, abra os olhos, saia dessa escravidão do pecado, saia dessa escravidão do mundo. Não é fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil, eu já estive neste lugar. Mas não é impossível. O Senhor Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, naquilo que nós não podemos fazer sozinho, Deus nos ajuda. Por isso, o nome de Jesus, o Senhor Jesus entregue ali na cruz o sangue de Jesus e o Espírito Santo de Deus, porque antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, ele os fará lembrar de toda a verdade que eu disse a vocês. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É assim, de dia em dia, de glória em glória. Não é fácil, não é rápido, mas não é impossível. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração como fez hoje, porque a palavra de Deus em Hebreus 3 vem nos dizer: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Durante 40 anos, Deus protegeu aquele povo. Durante 40 anos, Deus conduziu aquele povo. Mas eles só viram o que faltava. Não viram aquilo que estava diante dos olhos dele, a glória de Deus, um Deus protetor, um Deus de amor, um Deus que salvou eles. Não faça isso, meu irmão. Sinta a presença de Deus na sua vida. Abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.